Alô, turma dos nonos anos, nono A e nono B. Vamos ter uma aulinha de física agora, dando continuidade. Esse assunto vocês podem ler e fazer exercícios nas páginas 24 a 30. Os exercícios depois eu falo no final, mas eu encontrei uma bateria de exercícios. Vocês podem trabalhar propostos do livro, lá atrás do livro, nas páginas 251 a 254, especificamente as questões 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 e 15. Então, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 e 15. Páginas 251 a 254. Veja, o que nós estamos fazendo, gente? Os conteúdos que eu dei anteriormente, velocidade média, aceleração média, foi uma preparação para vocês entenderem essa parte de leis de Newton. No livro de vocês está somente parte teórica, só teoria. Mas vocês indo para o primeiro ano vão precisar de um pouco mais. Então eu fiz uma aula que abrange todas essas páginas aqui, ó, 24 a 30, mas trazendo uma coisa mais real do que vai ocorrer no primeiro ano médio, tá? Veja, pelo que eu me lembro, nós começamos a primeira lei. Na sala nós falamos sobre essa lei. Diz que corpos em repouso tendem a continuar em repouso. Se o corpo está parado, ele vai ficar parado, a menos que alguma força externa atue sobre ele. Corpos em movimento, retilíneo uniforme, tendem a continuar em movimento, a menos que uma força resultante externa atue sobre eles. Aí nós demos aquele exemplo em sala do motoqueiro, que eu estava na Avenida Recife, esperando o ônibus, e o sinal fechou, e os carros pararam no sinal, e o motoqueiro lá não viu, e veio rápido. Então ele bateu no carro, e a moto parou, e ele passou voando por cima dos carros e caiu de costas naquele meio fio da Avenida Recife ali. Por sorte ele não sofreu uma coisa mais séria, mas foi uma coisa incrível. Ele passou voando assim, bem alto, fazendo uma curva na frente da gente. Por quê? Ele estava, digamos, a 60 km por hora. Quando ele bateu, a moto parou, mas ele continuou a 60. Então ele fez aquele caminho e caiu no meio fio, no meio da rua ali, e não foi nem atropelado, que caiu no meio. Mas o que nós podemos tirar de exemplo ali, de aplicação? É que corpos em movimento, ele estava a 60 km por hora, tendem a continuar em movimento. Ele continuou em movimento. Se ele tivesse conseguido segurar na moto com força, ele ficaria, porque uma força externa estava atuando sobre ele. Mas como ele não conseguiu segurar o guidão da moto, ele passou por cima e caiu, fez uma curva e caiu de costas no meio fio. É um exemplo clássico da aplicação da primeira lei de Newton, que é uma lei teórica. Exemplos. Se você está num carro, seu pai, sua mãe ou um amigo, e ele dá uma freada brusca, você é lançado para frente. Por isso nós temos o cinto de segurança, para evitar os acidentes dentro do veículo. É a mesma coisa se você estiver num carro, num ônibus, e ele partir rapidamente, você é lançado para trás. Porque se você estava parado e você é obrigado a sair rapidamente, seu corpo tem a inércia, que é continuar no mesmo lugar. No caso se o carro vem em movimento, se o carro vem a 60, você também está a 60. Aí você para de vez, não é possível parar de vez, aí você continua e ia bater no vidro da frente, o espelho do vidro, mas o cinto de segurança segura você. E nós também lembramos aquele exemplo da mesa, né? Que ninguém deve fazer em casa na hora do jantar. Não pode fazer, é proibido. Então, só teoricamente. Eu fiz na sala também. Vamos dizer que você pega um copo, que não seja de vidro, um copo, digamos, de alumínio, bota em cima de uma folha de papel e puxa essa folha rapidamente. O copo vai permanecer no mesmo lugar, praticamente no mesmo local. Ao puxar rapidamente uma folha de papel de sobre
sobre uma mesa, o copo que estava sobre ele, sobre o papel, permanece praticamente no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque o copo estava parado, estava em repouso, e a folha de papel sai rapidamente. Mas a primeira lei de Newton diz que corpos em repouso tendem a continuar em repouso por causa da inércia. E corpos em movimento tendem a continuar em movimento. Porque a primeira lei de Newton é uma lei teórica, então você não vai fazer cálculos em cima dessa lei, você vai compreender teoricamente essa lei. Inércia, já ouvimos falar muito sobre essa palavra. Por exemplo, o pai diz assim para o filho: você está muito inerte, você está muito preguiçoso, muito parado. Então a inércia é uma palavra que significa mesmo que preguiça. Preguiça do corpo, a preguiça do corpo sai do lugar. Então, como é que eu meço a inércia? Que danado é isso? Como é que você mede a inércia? Como é que se mede isso? A massa de um corpo é a medida de sua inércia. Quanto maior o corpo, mais ele é preguiçoso para sair do lugar. Veja, se você pega uma cadeirazinha, você empurra a cadeira facilmente, mas se você for empurrar a geladeira, já é mais difícil, porque ela tem mais massa, mais inércia. Quanto maior o corpo, maior a inércia, mais a preguiça. Por exemplo, se o carro está sem pegar e você quer pegar uns amigos para empurrar o carro, então aquele carro está no início muito pesado. Quando você bota em movimento, já fica mais fácil, mas o carro tem aquela massa, aquele peso todinho, aquela inércia, para você colocar em movimento não é fácil. E também não seria fácil se o carro em movimento viesse e você tentasse parar ele, porque a inércia justamente é a propriedade dos corpos continuarem do jeito que estão, ou em movimento ou em repouso. Eles querem ficar no estado em que estão. Veja, agora, a massa de um corpo é a medida de sua inércia. Quanto maior a massa do corpo, maior a dificuldade de pô-lo em movimento. Veja, eu tenho um bloco de 1 kg, eu aplico uma força F, aí ele se move com aceleração A. Se eu pegar um bloco de 5 kg, para ele sair com a mesma velocidade, mesma aceleração, eu tenho que botar 5 vezes a força. Quanto mais pesado for o corpo, maior deve ser a força para você colocá-lo em movimento. Quanto maior a massa, maior a força aplicada para movê-la. Isso é uma coisa óbvia, não precisa ser um grande cientista para entender isso. Não é? Você empurra uma cadeira fácil. Com a mesma força você não empurra uma geladeira. Então tem que aumentar essa força para você conseguir empurrar essa geladeira. Um armário e tal, ok? Mas aí, força, o que é isso? Falamos também em sala, mas vamos revisar. Força. Agente físico capaz de produzir em um corpo, é um agente físico invisível, você não consegue enxergar a força, não dá para ver a força, ver as consequências da aplicação dela. Então, quando você aplica força no corpo, você pode notar que há uma variação de sua velocidade. Por exemplo, um objeto está parado. Certo? E você aplica uma força. Então, ele estava parado e agora está em movimento. Então, houve a variação de velocidade. Quando você aplica a força, varia a velocidade. Variação de direção. Por exemplo, alguém toca uma bola para você e você toca para o colega que está de lado. Mudou a direção da bola. Mudar o sentido. O colega toca a bola para você e você devolve para ele na mesma reta. Então mudou a direção da bola, o sentido da bola. E mudar a sua forma seria, por exemplo, a banana. Você amassou com garfo a banana. Então, a banana amassada significa que alguém aplicou uma força na banana, certo? Mudança de sentido. Você está jogando bola, aí o colega dá a bola para você e você devolve para o colega. Devolve. Então, na mesma reta. Então, você mudou o sentido. Agora, se você pegar, o colega toca a bola para você, você toca para outro colega, então você mudou a direção da bola. Mas só conseguimos fazer isso quando nós aplicamos força. Então, agente físico capaz de produzir variação na velocidade do corpo, na direção, no sentido ou na sua forma. Se houver uma dessas 4 variações, se você perceber que houve variação de velocidade, ou houve variação de direção, ou houve variação de sentido, ou houve variação na forma, então é porque foi aplicada a força.
agente físico capaz de produzir em um corpo variação de velocidade, de movimento, ou de forma, ou de direção, ou de sentido. Certo? Veja. Agora, a unidade de medida de força. Como é que você mede força? Por exemplo, a massa quilogramas, a velocidade metros por segundo, quilômetros por hora, aceleração metros por segundo quadrado, mais a força, ela é medida no Sistema Internacional de Unidades, é definida pelo Newton, em homenagem a Isaac Newton. Então, a força é medida em newtons, letrinha N. Bom, já vimos o que é força, mas a força não atua isolada, gente. Impossível a força atuar isolada. Depois vai ver por causa da terceira lei de Newton. Nós vamos falar dela agora. Vamos falar primeiro da segunda lei. Sistema de forças. As forças agem sempre em conjunto. Veja, se duas ou mais forças agem sobre um corpo, dizemos que sobre ela age um sistema de forças. Então, se você perceber, tem um corpo, tem várias forças atuando sobre ele. Então, essas três forças desse desenho representam o que nós chamamos de sistema de forças. Sistema, uma, duas, três forças, ou duas forças, chama-se sistema de forças. Se duas ou mais forças agem sobre um corpo, dizemos que sobre ele age um sistema de forças. Sistema de forças, várias forças agindo num corpo, mesmo corpo. Bem, mas essas três forças, aí você vai dizer, mas Barreto, para onde é que esse corpo vai? Vai para cima, vai para baixo, vai para a direita, vai para a esquerda? Bem, então vamos estudar agora para onde que o corpo vai quando você aplica as forças. Chama-se força resultante de um sistema de forças. Força resultante, a força que sozinha representa essas três, certo? Então, força que sozinha produz o mesmo efeito que o sistema de forças produziria. Então, eu tenho três forças. Para onde esse corpo vai? Para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, na diagonal. Então, a gente vai estudar isso agora. O sistema de forças, nós vamos calcular a resultante do sistema de forças. Primeiro caso, quando as forças têm a mesma direção e mesmo sentido. Veja, elas são forças paralelas, está vendo? F1 e F2. As duas atuam empurrando a caixa. Essa força ajuda essa outra. As duas se ajudam. Então, a força resultante é a soma das duas. Forças de mesma direção e mesmo sentido. As duas estão empurrando o corpo no mesmo sentido. Então, a resultante é a soma. Se as forças tiverem a mesma direção, quer dizer, a mesma reta ou paralelas e sentidos contrários, a resultante será a diferença. Por exemplo, como se fosse um cabo de guerra. Aqui tem uma caixa, você está empurrando com a força F1, eu estou empurrando com a força F2. Quem vai ganhar é F1, porque é maior. Então a resultante vai ser, as duas forças não vão se somar, vão se subtrair. F1 menos F2. Ok? Então, quando as forças têm a mesma direção e mesmo sentido, as duas estão no mesmo sentido, a força resultante é a soma. Quando as duas forças estão na mesma direção, na mesma reta ou paralelas, mas em sentidos contrários, a força resultante é a subtração, a diferença, a maior menos a menor. Agora tem um caso interessante, é quando nós temos forças ortogonais, forças que formam 90 graus. Quando elas formarem 90 graus, você vai dizer que aqui é um triângulo retângulo, e você pode aplicar o teorema de Pitágoras, que é o seguinte. Nesse caso especial, a gente vai ver depois, mais à frente em matemática, esse teorema de Pitágoras, mas vimos no ano passado, a minha sala de 8º ano viu que no triângulo retângulo, o lado maior ao quadrado é igual à soma dos lados menores ao quadrado. Então, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2. Essa distância aqui é igual a essa. Ó. Então, essa fórmula só pode aplicar quando as forças formarem 90 graus. A subtração das forças, mesma direção em sentidos contrários. Quando elas têm a mesma direção, mesmo sentido, a resultante é a soma. Sentidos contrários, subtrai. Direções ortogonais, forças que formam 90 graus, a força resultante é diagonal. Por exemplo, se eu puxo para cá e você puxa para cá, então esse corpo vai deslocar-se aqui, ó, na diagonal. Né? Se você dá um puxão para cá e eu dou um puxão para cá, ela não vai nem para o meu lado nem para o seu lado, vai para a diagonal. É a força resultante quando elas formam 90 graus.
você pode aplicar a seguinte fórmula, que a força resultante ao quadrado é igual a soma dos quadrados das forças individuais. Então, a força horizontal ao quadrado mais a força vertical ao quadrado mais a adição disso aqui vai dar o valor da força resultante ao quadrado. Bem, vamos ver na prática isso, gente. É bem tranquilo, veja. Exemplo, um corpo de massa M, não interessa quanto é a massa, está submetido a um sistema de forças. Ponto. Determine o módulo da força resultante. O módulo é o valor numérico. Bem, então nesse caso, vamos aprender, a primeira vez que estão vendo isso, então vamos explicar bem direitinho a vocês. Veja, tem duas forças resultantes aqui. Uma força resultante vertical e uma força resultante horizontal. Veja, na horizontal vai ser 7 menos 4, porque forças com sentidos de mesma direção em sentidos contrários subtrai. Essa puxa para cá e essa puxa para cá, então os esforços subtraem. Então, na horizontal, a resultante vai ser 7 menos 4. Na horizontal, a resultante vai ser 7 menos 4. 7 menos 4 dá 3 newtons. Então, na horizontal, vai dar uma de 3. Porque 7 menos 4, 3. Eu já falei a vocês que quando as forças tiverem a mesma direção em sentidos contrários, vai ser a subtração. Na vertical, também sentidos contrários. A vertical vai ser 9 menos 5. 9 para cima, 5 para baixo. Quem vai ganhar? 9. Então vai para cima. 9, mas não vai 9 para cima. 9 menos 5. Então na vertical nós temos 9 menos 5, que é 4 newtons. Certo? Então na vertical, 4 newtons. Na horizontal, 3 newtons. Na vertical, 4 newtons. Então são forças que formam 90 graus. Aí você aplica a fórmula para 90 graus. Então, a força vertical ao quadrado, quer dizer, 4 ao quadrado, mais o quadrado da horizontal, que é 3, vai dar a força resultante ao quadrado. Então, a força resultante vai ser a raiz quadrada de 16 mais 9. Porque 4 ao quadrado, gente, quanto é? 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, quanto é? 9. E a força resultante está ao quadrado, então você vai ter que tirar a raiz quadrada. 6 mais 9, 25. Então, a força resultante vai ser raiz quadrada de 25 newtons, 5 newtons. Então, esse objeto, eu não sabia para onde é que ele ia. Ele vai ser puxado na diagonal com a força equivalente a 5 newtons, pessoal, que é a força resultante. Então, esse sistema de 4 forças, essas 4 forças podem ser substituídas por uma só de 5, puxando assim em diagonal. Isso chama-se resultante de um sistema de forças. A força resultante deu 5 newtons. Ok? E depois outra questão parecida. Veja, outro exemplo. Calcule a força resultante do sistema indicado na figura. Ora, aqui eu tenho 3 forças com a mesma direção e mesmo sentido. As 3 forças estão se ajudando, estão empurrando a bola. Então você vai dizer que, nesse caso, a força resultante vai ser 5 mais 7 mais 4. 5 mais 7 dá 12, 16 newtons. Só isso. Então, essas 3 forças pode ser substituída por uma só, valendo 16 newtons. Mas por que somou? Porque elas são forças de mesma direção e mesmo sentido. As três estão trabalhando em conjunto. As 3 estão empurrando para o mesmo lado, mesmo sentido. Então, forças de mesma direção e sentido somam. Bem, então, claro que não tem nada disso no livro de vocês. Nada vezes nada. Então a aula vai ser fundamental e talvez uma consulta de outros materiais dos livros. E eu vou também mandar aquele slidezinho do Pernambuco que eu passei para vocês sobre isso. Vou tentar reenviar. Veja, mas a primeira lei de Newton, revisando, você não pode se perder com isso. Olha, revisando. A primeira lei de Newton é uma lei teórica, veja. Diz apenas que corpos em repouso tendem a continuar em repouso. Corpos em movimento tendem a continuar em movimento, a menos
que uma força resultante externa atue sobre eles. Lembra o caso do copo, paradinho numa mesa? Copo parado, ele fica parado para sempre, mas tem uma folha de papel embaixo. Aí você puxa essa folha com toda velocidade, o copo vai ficar parado. Corpos em repouso tendem a continuar em repouso. Essa é a essência da primeira lei de Newton, tá bom? Agora vamos ver a segunda lei. Bom, segunda lei. Bem, aí você pergunta, mas por que um corpo se move? Só uma razão para por exemplo, se você vê esse veículo se mover, se você desligar o motor, ele não vai se mover mais. Então o motor dele produz uma força que vai levar esse carro para frente, digamos, ou para trás em ré. Mas para um corpo se mover, tem que haver uma força externa atuando no carro. Apesar de o motor estar dentro do carro, mas o que interessa é que os pneus formam um atrito. O atrito com o solo faz com que a roda gire. O motor empurra para frente, mas se tivesse os pneus, ele ficava parado, viu? Se você arrancar as 4 rodas do carro e acelerar o motor, não vai adiantar nada, ele fica e não vai sair do canto. Mas como o motor empurra para frente, os pneus entram em atrito com o asfalto, esse atrito que faz a roda girar para frente. Se não tivesse atrito, ela ficava girando, como derrapando. Então você vai girar isso aqui e o carro não vai sair do canto. Se tivesse, digamos, derrapando. Mas por que o carro vai para frente? Por causa do atrito entre o pneu, a borracha do pneu e o asfalto. Bem, vamos lá. A segunda lei de Newton. Uma força resultante externa, aplicada sobre um corpo de massa m, produz sobre o corpo uma aceleração. Se você aplica uma força externa sobre um corpo, ele se move, ele se acelera. Então, o que eu estou dizendo? Que se você aplicar uma força resultante sobre uma massa, produz aceleração. Força aplicada sobre a massa produz aceleração. Mas a massa está aqui embaixo dividindo. Se ela vir para cá, vai multiplicando. Portanto, força resultante é massa vezes aceleração. Por quê? Uma força aplicada sobre a massa faz com que a massa se acelere, o corpo se acelere. Ok? Então, como esse M aqui está embaixo, está dividindo, ele passa para cá multiplicando o A. Força resultante, MA. Essa aqui é a famosa segunda lei de Newton. Essa aqui é a segunda lei. A segunda lei é uma lei de cálculo, para fazer cálculo. A primeira lei é teórica, mas aqui é uma lei de cálculo. Vamos ver? Olha, a gente já sabe que quanto maior a massa, maior deverá ser a força aplicada sobre o corpo. Veja, se você aplica um Newton, como é que eu sei que é um Newton? Um Newton é uma força que aplicada em 1 kg produz uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Se você aplicar um Newton, uma força de 1 Newton em cima de 1 kg de massa, ele se acelera a 1 metro por segundo quadrado. Se você aplicar 2 newtons em cima de 2 kg, ele acelera 1 metro por segundo quadrado. Porque se você aumentar a massa e quiser manter a mesma aceleração, vai ter que aumentar a força. Quanto maior a massa, maior a força para a aceleração ser mantida. Tá? Então a massa é a medida da inércia. Quanto maior massa, mais força você vai aplicar para deslocar. Exemplo. Vamos lá. Exemplo 3. Um corpo de 5 kg, aí você vem nos seus cálculos. A massa é 5 kg de massa, desloca-se sobre uma superfície lisa, sob a ação de uma força de 20 newtons. Então aqui é a força externa. A força resultante externa é 20 newtons. Aí ele nos pergunta, qual a aceleração adquirida pelo corpo? Veja, então ele falou que a massa era 5 kg, falou que a força externa aplicada era 20 newtons e está querendo aceleração. Deu a massa, deu a força, que é a aceleração. Mas a segunda lei nos diz que a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante ele falou que era 20. Ó. Então, a força resultante é 20. E a massa é 5. Então, a massa é 5, a força resultante é 20 e a massa é 5. Então, vai ficar faltando quem? A aceleração, tá bom? Então, o 5, gente, está multiplicando a aceleração. Então, se eu tiro o 5 daqui, ele vem dividindo o 20, tá? Então, a aceleração vai ser
20 dividido por 5, que é exatamente 4 metros por segundo quadrado. A aceleração em metro, na aula passada nós aprendemos que é metro por segundo quadrado. Então, veja bem, ele dá um enunciado, você observa, grifa as informações numéricas, organiza a massa, 5 kg. A força resultante externa, 20 newtons. O que ele quer então? A aceleração. Aí você aplica a segunda lei. É sempre essa fórmula. FR, M vezes A, massa vezes aceleração. A força resultante ele disse que era 20, então aqui você vai pôr 20. No lugar de M, massa, você vai botar quanto? 5, tá vendo? E aceleração você não tem. Olha, interrogação, aceleração. Esse 5 está o quê? Multiplicando A. Então, se ele sai daqui, você está multiplicando, ele vem para cá dividindo. 20 sobre 4. 20 sobre 5. Quem é 20 dividido por 5? 4 metros por segundo quadrado. Tá bom, gente? Olha, é fácil. Exemplo 4. Vamos ver aqui. Veja. Um corpo de 10 kg. Aí você vem e já organiza. Massa, 10 kg. Inicialmente em repouso. Esse corpo estava parado. Repouso. O que é repouso? É você estar se correndo, andando. Repouso é você ficar parado. Então significa que a velocidade inicial dele é 0. V1 é 0, velocidade inicial. Repouso adquire após 5 segundos. 5 segundos o que é, gente? É o tempo. 5 segundos. Após 5 segundos adquire a velocidade de 20 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade V2, a final. Ele estava parado. E aí aplica-se uma força nele, né? A velocidade passa de 0 para 20. Isso nós já estudamos, porque quando há uma variação de velocidade, você percebe que foi aplicada uma força. Então, a massa, 10 kg, inicialmente, a palavra inicialmente, está bem claro, inicialmente repouso. Quer dizer, que a velocidade V1 dele é 0. Aí, com 5 segundos passados, a velocidade chega a 20 metros por segundo. Tá? Repouso significa estar parado. Ele pede, primeiro, a aceleração adquirida, aula passada, e a intensidade da força resultante. Veja, aula passada, lembram? A aceleração média, V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Vamos lá. V2 é a velocidade final. V2, 20. Menos V1. V1, velocidade inicial. Estava em repouso, parado. 0. T2 é o tempo final. 5 segundos. Geralmente você, para fazer um estudo de física, até no jogo de futebol, jogo de basquete, você zera o cronômetro. O tempo inicial, quando o juiz começa o jogo, o tempo inicial geralmente é 0. E o tempo, no caso, passou-se 5 segundos, mas aí você está contando a partir do 0. Então, a velocidade final, 20 metros por segundo, a velocidade inicial 0, o tempo final 5 segundos e o tempo inicial 0. Vamos lá. O que vai acontecer aqui, gente? 20 menos 0 é 20 mesmo, né? 5 menos 0 quem é? 5 mesmo. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a aceleração média dá 4 metros por segundo quadrado, a unidade de medida de aceleração. Aqui eu fiz questão de fazer isso porque revisar a aula passada, tem que assistir a aula anterior. Tem gente que não está nem pegando para ver nada, então não está acompanhando o curso da escola. A escola é aqui, tem que acompanhar as aulas, certo? Comigo. Depois em casa você vai estudar com reforço. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero que você estude comigo, veja o que está sendo dado e depois aprofunde em casa, certo? Bem, agora a novidade. Na letra B, ele pede para você calcular a intensidade da força resultante. Ora, segundo a lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Mas a massa é 10 kg. Você bota 10 vezes a massa. A aceleração você obteve aqui, ó, 4. 10 vezes 4, quanto é, minha gente? 40. Unidade de medida de força é Newton. Respondida a questão bem tranquilamente, tá vendo? Bem tranquilamente, ok? Então aqui essa fórmula de aceleração média da aula passada. Aceleração média, V2 menos V1, T2 menos T1.
Velocidade V2 é final, velocidade inicial, tempo final, tempo inicial. Mas em geral o tempo inicial é zero. Por exemplo, numa partida de basquete, de futebol, de vôlei, tem que zerar o cronômetro. Você zera numa corrida, Fórmula 1, numa corrida de 100 metros rasos, você tem que zerar o cronômetro. O tempo inicial geralmente é zero. O tempo final vê depois. Tá? Então você vê, isso aqui você revê em casa várias vezes. E aí você pode repetir quantas vezes quiser para entender melhor o que está acontecendo aqui. Tá? Quase terminando o meu tempo, vou fazer mais uma e depois a segunda parte. Vai ser 2 partes essa aula aqui. Veja, qual a intensidade da força resultante? Então ele está querendo saber quem é a força resultante. Olha só, ele está querendo saber quem é a força resultante. Qual a intensidade da força resultante necessária para imprimir a um carro de mão de 50 kg, isso é a massa 50 kg, preste atenção, você vai lendo e vai retirando as informações. Olha, qual é a força, então ele quer saber a força, o carrinho, a massa é 50 kg, e você imprime a essa massa uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Aceleração 2 metros por segundo quadrado. O que ele está querendo? Na força, segundo a lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Segunda lei. Essa é a segunda lei, massa vezes aceleração. Então a força resultante igual a massa do carrinho de mão. O carrinho de mão aqui, ó. A massa do carrinho de mão qual é mesmo? 50 kg multiplicado pela aceleração. Nesse caso ele deu, não precisou calcular, 2. Então, a força